Agora é para valer. Finalmente, Rogério Ceni foi oficialmente apresentado como novo técnico do São Paulo. O mito tricolor assinou um contrato de 2 temporadas e ele trouxe com ele 2 auxiliares técnicos, o inglês Michael Beale, que vinha trabalhando no Liverpool, e o francês Charles Humbert. É isso? Humbert? Alberto Charles Beale. Hã? Beale. Bom, enfim, que na última Copa do Mundo estava na seleção de Camarões e também teve um trabalho realizado na seleção brasileira na Copa América. Vamos ver tudo isso com o Osmar Garrafa. Para a torcida tricolor, ele é um mito. E o que não faltam são números para comprovar essa tese. Em quase 26 anos de clube, Rogério disputou 1.237 partidas com a camisa tricolor. Ou seja, 23,06% de todos os jogos da história do São Paulo. Esse goleiro, acreditem, marcou 131 gols, sendo o 5º maior artilheiro da história do São Paulo. Títulos foram 18, entre eles 2 mundiais, 2 Libertadores e 3 brasileiros. Rogério Ceni está de volta, agora para ser protagonista de uma história diferente, a de técnico do São Paulo Futebol Clube. Eu vejo o São Paulo sim como um grande desafio, numa situação completamente diferente, onde eu tive a minha carreira completa, do começo ao fim, de categoria de base a capitão, ao último ano da minha carreira. Passei por todas as situações de glórias, títulos, derrotas e dificuldades. E meu pai sempre dizia que na vida só erra quem decide. E não espero ser aqui julgado como atleta, e sim como treinador de agora em diante. Tenho essa consciência, espero que seja julgado dessa maneira. Eu tive o 2º semestre praticamente fora. O 1º semestre, os primeiros meses eu aproveitei para descansar, assisti muito mais, acompanhar a Libertadores e os jogos do São Paulo, no Morumbi em especial. Fui para a Inglaterra durante algumas oportunidades. Passei vários dias, para aproximadamente 120, 128 horas de curso na Inglaterra, fazendo um curso pela FA, pela Federação Inglesa, e para aprimorar o inglês, primeiramente, e segundo, pelo aprendizado que o curso oferece. Mas apareceu esse convite, essa oportunidade, e eu acho que, como eu conversei com o croata Slaven Bilic, treinador do West Ham, e ele, numa das conversas que eu tive com ele, ele falou para mim que a vida, às vezes a gente espera uma oportunidade, idealiza uma oportunidade perfeita na vida da gente, e ela é tão perfeita que ela nunca acontece. Então eu resolvi interromper os estudos nesse momento e seguir o meu coração. Com relação ao Michael, foi uma pessoa que eu já tinha uma indicação da qualidade dele como profissional, e eu pude, num dos 2 dias que eu fiquei em Liverpool, conhecer a Academy, que é onde são formados os jogadores da Sub-7 até Sub-23. E o Michael ocupava o posto de treinador da Sub-23. É um treinador pronto, é uma pessoa pronta para lidar com garotos e com profissionais do mais alto nível. Com relação ao Charles, que alguns de vocês que cobriram eventos de Copa do Mundo, ele trabalhou junto com a seleção brasileira na Copa América, desculpa. Na Copa do Mundo ele trabalhou junto com a seleção de Camarões nessa Copa. Eu o conheci na Copa América, ele me acompanhou na Inglaterra durante todo o meu período de curso. Uma sombra do Michael dentro do campo para interagir na comunicação, porque o Michael é uma pessoa muito competente para treinar setores do campo. Então nós vamos fazer trabalhos setorizados de defesa, ataque, meio campo. Sobre o sistema de jogo, eu dependo muito das peças que eu tenha disponíveis. Mas eu não descarto a opção de jogar com uma linha de 3 defensiva, não é uma opção descartada. Concordo com você, já foi um sucesso, já se considerou obsoleto e já volta-se a pensar de uma maneira assim. Basta que você tenha os jogadores necessários para jogar nesse esquema de jogo. Mas sempre a minha intenção é jogar em direção ao gol. É jogar num sistema ofensivo, um sistema mais alto possível, de pressão,
mas com algum ajuste para um jogo ou outro e reiterando, tendo as peças para que eu possa fazer esse esquema. Caso contrário, eu me adapto àquilo que eu tenho como atletas no São Paulo. Depois de quase 50 minutos de entrevista coletiva, enfim chegou minha vez de perguntar. Mas perguntar o que para o Rogério, depois desse longo papo dele com meus colegas jornalistas? Então, tentei representar o torcedor e mandei uma pergunta que poderia ter vindo daqui, da arquibancada tricolor. Se um dia você recebe uma proposta de um dos rivais do São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, o técnico Rogério Ceni, ele ouve essa proposta, vê se é interessante e deixa aberta a possibilidade de aceitar, ou Rogério Ceni, pela história que ele tem no São Paulo Futebol Clube, o técnico Rogério Ceni jamais vai dirigir um rival. Eu não consigo me ver como treinador de um desses times, mas com o maior respeito que eu tenho pelos rivais que fizeram com que a minha história fosse construída, com que a história de cada um deles fosse construída. Mas acho uma relação que dificilmente vai acontecer. Acho muito difícil um presidente de outro clube querer me contratar, por exemplo, para treinar o Corinthians ou o Palmeiras. Acho que seja tão difícil não, vai depender muito da competência dele como treinador, né? A gente tem tantos exemplos aí de nomes que brilharam, Marcelo Oliveira, Cruzeiro, Atlético Mineiro, ou mesmo jogador, Mário Sérgio jogou no Grêmio, jogou no Internacional, tudo vai depender muito da competência dele. Se ele vier a ser um técnico de ponta, tiver, por exemplo, a credibilidade como treinador, como um Tite, sei lá, como para ser um Guardiola, já que ele está pensando em nomes internacionais, eu não vejo nenhum problema. É uma questão do profissionalismo. Tá? Agora, não sei o que pensa você, mestre, desconfio. É uma aposta do Rogério, ainda me soa precipitada. Acho que ele poderia ter estudado mais, uma questão só de confiança mesmo no trabalho. O que ele foi como jogador é indiscutível. Ponto. A gente falava sobre isso agora há pouco, sobre o Renato Gaúcho. Né? O que ele foi como jogador é indiscutível. Como treinador, sei lá, vamos descobrir agora. E talvez, já que ele é tão cuidadoso com a formação, fez lá 128 horas, se me falha a memória, de horas de... Poxa vida, eu conversava com o Dorival Júnior nos bastidores do Troféu Mesa Redonda. Para a formação na Inglaterra, fala-se em 2.000 horas. 2.000 horas de estudo. Quer dizer, é muito tempo. Então, claro, pintou a oportunidade agora. É um risco. Ainda mais levando em consideração a maneira como os dirigentes tratam os treinadores. É diferente de um Arsène Wenger que está lá há mais de 2 décadas, o Ferguson que ficou mais de 2 décadas no Manchester United e tal. Aqui, se as coisas não acontecerem, provavelmente o Rogério Ceni cai no Campeonato Paulista. Eu não tenho a menor dúvida disso. Sabe, eu tô para ver aqui algum time grande. A gente já viu outros projetos que foram longevos e deram tempo para um treinador. Mas time grande que realmente aposte numa filosofia, que dê o respaldo, faça chuva ou faça sol, na vitória ou na derrota. E derrotas na formação de um time, elas são naturais, são, sabe, esperadas até. Então, não é nem pelo Rogério, é pela falta de respaldo. Eu vou aguardar para ver se ele vai ter o respaldo necessário para poder desempenhar o trabalho. Num primeiro momento, me parece muito promissor. As ideias, a iniciativa, tirando a questão tática de 3 zagueiros, que a gente pode até questionar isso, mas pode funcionar também, mas trouxe gente de fora, está sendo respaldado. Agora, uma coisa é chegar o técnico a dirigir o Barcelona com tudo que tem em mãos. Outra coisa é o São Paulo, que vai ter que ser formado. O Rogério, ele mesmo queria, ele disse isso na resposta, que ele queria continuar os estudos e tal, desenvolver mais. O Zidane, por exemplo, ele podia ter conseguido, obtido a licença para ser treinador quando ele dirigia o Real B. Ele podia ter obtido em 6 meses. Ele preferiu fazer um outro curso de 2 anos. Não é à toa que o cara está aí entre os 3 técnicos para ser escolhido o melhor do mundo, né? Mas o Rogério queria ampliar esse conhecimento, mas, como ele disse, é uma proposta daquelas que pode nunca mais vir, sabe? Embora a gente saiba que ela viria, ele sempre né? estaria lá
Mas, no fim, no fundo, é aquela coisa, aquele ímpeto, né, do cara que tem com um traço de caráter ser um vencedor, um competidor e tal. Então ele não resiste a um desafio desse. Se vai dar certo, se não vai, só o tempo dirá. Sobretudo que o São Paulo transformou, fosse aquele velho São Paulo, seria ótimo, não teria problema. Era em águas mansas que ele navegaria, mas nesse São Paulo aí, não sei. Enfim, o importante é o seguinte, quando ele traz esses rapazes, o francês e o inglês, principalmente o inglês, parece que escreveu 9 livros sobre metodologia de treinamento e tal, isso realmente é uma coisa importante. E negócio com o técnico, jogar com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, isso é coisa para esses meninos que estão aí anotando o número de telefone como se fosse tática de futebol. O futebol não é pebolim. Todo mundo se movimenta. Claro. Basicamente, o que você tem é que jogar compactamente, jogar das 3 linhas próximas, seja mais atrás, seja no meio, seja mais à frente. Né? Isso aí depende do treinador e da característica dos jogadores. Esse negócio de que é 3 zagueiros, parece que inventaram que agora voltou 3 zagueiros com o Chelsea que está lá, que ganhou. Meu Deus do céu, e não é nem 3 zagueiros, é um lateral, que é umas piliqueta, que joga mais recuado com os 2 zagueiros. O Zagallo fez 70, o Everaldo era um lateral que jogava fechado, recuado, com o Piazza e o Brito. Então era 3 zagueiros, não eram 3 zagueiros, mas isso eles têm que inventar uma coisa para fazer graça. Agora, metodologia sim, de treinamento sim. E isso precisa evoluir. Porque o futebol, na verdade, o que ele evoluiu não foi taticamente. O futebol evoluiu medicina esportiva, fisioterapia, fisiologia, nutricionismo, tudo que trata do corpo. Mais equipamentos, calção, chuteira, bola, as camisas camisa, os gramados muito melhores do que eram antigamente. Tapetes, verdadeiros tapetes. Nisso é que o futebol evoluiu. Taticamente, o esquema de jogo, ele é mais ou menos o mesmo sempre. E basicamente é isso que eu acabei de dizer, que é o time jogar compacto, ou marcando um pouco mais atrás ou marcando mais à frente. Essa é a única diferença mais. Mas evoluiu na metodologia de treinamento. Sim. Especialmente na Inglaterra, que é um trabalho muito bem feito. Então isso é bom, trazer um cara que conhece isso bem e tal, para me implantar nos treinos do São Paulo. Do São Paulo. Assim como o outro rapaz que eu falei. O Michael Beale é o inglês e o Charles Humbert, o francês. Humbert. Bom, o Rogério está se cercando aí de pessoas que são aparentemente bastante competentes, então isso já é um passo muito importante nessa etapa. E essa história da metodologia de fora para o treinamento, isso eu acho legal, porque eu acho que existe um atraso muito grande aqui no Brasil. Isso não se discute. Nos treinos daqui, né? Bom, nos treinos da seleção brasileira que a gente acompanha em Teresópolis naquela vez, era uma brincadeira, né, gente?